Então, para que consiga assim neutralizar esse veneno, é necessário a produção de anticorpo. Veja bem, quando uma pessoa começa com febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, tudo isso é indício de sintoma de dengue, por exemplo. E primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e a pessoa procura um atendimento médico. Muitas vezes ela escuta dizer assim, ó, tudo indica que você está com dengue, mas não adianta fazer a sorologia agora para confirmar. Por que é dito isso, gente? Justamente porque o corpo leva algum tempo para produzir anticorpo. Então, mesmo que você esteja com a doença, mas esse anticorpo pode não ter sido detectado ainda na corrente sanguínea. Então, não adianta fazer antes de 6, 7 dias de sintoma, tá? A mesma coisa com o Covid, que está acontecendo agora. O exame para anticorpo, ele é feito justamente entre 6 e 7 dias de sintomas. Se por acaso for a pesquisa do próprio vírus, que é por um teste molecular caro, não é qualquer lugar que faz, no momento no Ceará só está sendo feito no LACEN de Fortaleza, ele pode ser feito logo, pode ser feito com 3 dias de sintoma, tá certo? Mas se for o anticorpo, 6, 7 dias. Ou seja, para um veneno de cobra, por exemplo, uma cobra peçonhenta, como uma coral, que você precisa ser atendido 1 hora após que você foi picado por essa cobra, você precisa de algo imediato, de um tratamento imediato. Por isso que nos hospitais já se tem soro antiofídico, ou seja, já são os anticorpos prontos que vão ser introduzidos nessa pessoa. Porque embora meu organismo consiga produzir anticorpo, mas vai levar muito tempo e dependendo, se for um veneno muito tóxico, a pessoa vai morrer, tá bom? No caso, existe também aí a ligação dos CD4 com o linfócito B para potencializar esse linfócito B. Lembra que o CD4 é a célula T-help, a célula que ajuda? Então, veja, ele consegue, gente, potencializar o TH2, o linfócito T-help2, consegue potencializar o linfócito B a produzir esse anticorpo ainda um pouco mais rápido. É como se ele acelerasse o mecanismo do linfócito B, ok? E assim ele vai auxiliar nesse processo. Por exemplo, digamos que a dengue, o vírus da dengue invadiu o organismo. O linfócito TCD4, ele vai formar clones que vão chegar até o linfócito B, vão liberar essas células T, CD4 armadas, interleucinas que potencializam esse linfócito B. Essas interleucinas, principalmente, são a interleucina 3 e a interleucina 4. Ela tem o poder de potencializar ainda mais a ação do linfócito B, ok? E como é CD4 que está participando aí, essa apresentação se dá pelo MHC de classe 2. Lembrando que linfócito B também é uma célula apresentadora de antígeno. Então, a partir do momento que ele capta, por exemplo, o vírus da dengue para produzir anticorpo, em outro local na sua superfície tem a molécula de MHC que vai processar e vai mostrar o linfócito. Linfócito vai para os órgãos linfóides secundários, CD4 se multiplica, volta para a corrente sanguínea para ajudar outros linfócitos B, ou então vai lá mesmo nos órgãos linfóides secundários, onde está sendo produzido esses anticorpos para ajudar o linfócito B a se potencializar mais ainda, ok? Vamos lá, pontos importantes para a gente falar agora. Vírus só se multiplica dentro de onde? De célula. Então, se vírus só multiplica dentro de célula, ele é um agente intracelular, tá? E assim, o linfócito T, para destruir esse vírus, ele acaba destruindo a célula. Por isso que a gente, nas viroses, na maioria, tem imunodepressão do sistema imunológico. Ou seja, os linfócitos CD8 vão matando nossas células de defesa. Agora, claro, a partir do momento que a infecção vai sendo controlada, a medula óssea vai produzindo outras células, o timo vai produzindo mais linfócitos T e se recupera essa imunidade, né? Só, gente, que tem um detalhe de tudo isso. O linfócito T, ele reconhece o peptídeo a partir do MHC.
Só que não é suficiente. Só esse mecanismo não é suficiente para dar continuidade ao mecanismo, tá? É necessário também um coestímulo, ou seja, um segundo sinal acontecer. Além do MHC-TCR, é necessário um outro estímulo de ligação para dar continuidade ao processo, que eu vou já explicar e mostrar uma foto para vocês. Mas antes, eu vou falar de pontos muito importantes que a gente falou até agora. É como se fosse um resumão dos pontos importantes. Quando imunidade adaptativa está agindo, ela não é como imunidade inata, não inicia o processo de multiplicação de linfócitos, por exemplo, no local da infecção. Então, é necessário órgãos linfóides secundários. No local da infecção, o que acontece é só reconhecimento do antígeno, tá certo? As respostas são formuladas nos órgãos linfóides secundários ou periféricos. Célula apresentadora de antígeno melhor de todas para o linfócito T, célula dendrítica. Por quê? Se ela não encontra o linfócito T na corrente sanguínea, ela vai mostrar aquele antígeno lá nos órgãos linfóides secundários. Ela chega lá e diz, ó, o linfócito T que eu trouxe para ti. E assim ela tem essa habilidade. E é lá nos linfonodos, tanto onde ocorre multiplicação dos linfócitos T, produção de clones, como também linfócito B, produção de anticorpo. Os linfócitos que eles não reconhecem nada, eles são chamados de virgens. Mas a partir do momento que eles estavam na circulação e reconhecem alguma coisa, um peptídeo através de uma célula apresentadora de antígeno, eles param de circular e vão para os órgãos linfóides secundários, tá certo? Lá, essa resposta ela não é imediata, ela leva alguns dias, né? 6, 7 dias aí para ocorrer esse mecanismo, mais ou menos, e assim as células T são chamadas de armadas quando elas estão prontas para o combate. Então, essas células T armadas, esses clones, voltam para a corrente sanguínea para o local de infecção. E vamos voltar para o coestímulo. Bom, como eu falei para vocês, para que dê prosseguimento ao mecanismo, não basta somente TCR se ligar ao MHC. É necessário um segundo coestímulo que acontece entre o linfócito e a célula apresentadora de antígeno. O nome da molécula coestimuladora é B7, tá? Que existe na realidade de dois tipos, B7-1 e B7-2. Alguns livros denominam de CD80 a 86, mas a maioria dos livros vocês vão ouvir falar no coestímulo de molécula B7. Ela está presente na célula apresentadora de antígeno. Já o linfócito T, ele tem na sua superfície o CD28. É ele que vai se ligar a esse B7, tá? Então, inicialmente, MHC se ligou a TCR. Logo após vem B7 se ligando a CD28. Mas pode acontecer uma falha, mecanismos podem falhar. E assim, se ligar MHC ao TCR, mas em seguida não vir o coestímulo, o linfócito vai entrar em anergia. O que é anergia? Ele vai ficar paralisado. Ele nem vai para frente, nem vai para trás. Ele vai ficar paralisado e depois ele vai morrer. Ele vai entrar em apoptose. Então, para o processo acontecer, tem que ter necessariamente o coestímulo. Aqui eu coloquei uma foto para vocês entenderem melhor. Veja, célula apresentadora de antígeno em vermelho, tem MHC. Em cima, preto, linfócito T. Ligação TCR-MHC. Em seguida, célula apresentadora de antígeno em vermelho, tem o B7. E assim, no linfócito T, tem o CD28, onde vai haver a ligação. Então, concluindo, gente, o macrófago, por exemplo, eu coloquei aí um exemplo do macrófago, que é uma célula apresentadora de antígeno, mas pode ser outra de célula dendrítica, tá? Em repouso não tem expressão de B7. O B7, ele só vai como se fosse acordar depois que tiver o primeiro contato, ou seja, MHC, TCR, tá? Só depois daí é que vem o segundo coestímulo, vem o segundo estímulo. Quando, por exemplo, o macrófago ingere bactéria, claro que ele vai fagocitar a bactéria, ele dá imunidade inata.